Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Robicina Sandoval. Eu sou o Fábio Sandoval e no vídeo de hoje eu quero estar apresentando aqui, fazendo um review bem rápido, fazendo um apanhado bem rápido sobre serras portáteis e semi-portáteis que a gente utiliza aí no dia a dia, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, acompanhe com a gente aqui um pouquinho de cada modelo, certo? Então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Bem, pessoal, então, começando aqui o review, né? Eu gostaria de começar pelas serras circulares, que eu acredito que seja aí as mais comuns, né? Eu acho que desde assim, para quem gosta, né, de ferramentas, máquinas, né, que nem eu, desde quando eu era criança, né, eu sempre quando falava em serra, a primeira coisa que via na cabeça era a serra circular, né, que a gente acabava vendo aí nas oficinas, serraria, né? Então acredito que era o mais fácil assim da gente entender. Então aqui eu tenho alguns modelos que eu vou começar a passar aqui. Esse aqui é uma serra circular de bancada, eu uso muito aqui essa serra. Ela tem o motor embaixo, ela tem uma mini bancada. Os modelos parecidos aqui dessa aqui que tem no mercado, né? Todas elas, cada um com sua particularidade, tá, pessoal? Não quero levantar polêmica aqui, mas assim, cada um tem uma particularidade, mas a grande maioria, sim, você tem o motor embaixo, né? Você tem aqui as guias que você tem uma tal contrário aqui, né, que você consegue afastar, né, a distância que você vai cortar a madeira. O sistema liga e desliga. Existe modelos aí, né, umas marcas que ela vem com a bancadinha com o pezinho até embaixo. Outros modelos que vêm só com essa parte aqui, né, que aí você já tem que, se você quiser colocar na bancada, você já tem que construir uma outra estrutura, né, para colocar lá em cima. Tem gente que nivela, então assim tem N maneiras de você utilizar essa serra, né? Aí também tem tamanho de lâmina, né? Essa minha aqui é uma lâmina, acho que se não me engano, 10 polegadas. Se eu tiver errado, depois eu coloco até o card aqui, o- uma, um texto aqui no vídeo, né? Mas acredito que eu tô certo. Passando aqui, pessoal, né? A gente tem um mais comum aqui que é a serra circular de mão. O pessoal, né, usa mais em carpintaria, né? A partir você tem um motor aqui atrás, o sistema da lâmina que gira, né? E você tem geralmente a carpintaria, você tem dois tamanhos, você tem 7 polegadas e um quarto, depois você tem 9 polegadas, né? Você tem aqui o punho, né? O sistema aqui do gatilho que você posiciona a serra, né, em cima do que você quer cortar e você efetua esse corte, né? Obedecendo aí um guia que você pode montar aqui do lado ou um guia que você monta aqui em algum local aqui da estrutura, né? Varia muito de modelo para modelo. Ou tem algumas guias que você consegue montar e correr a serra em cima, né? De acordo com alguns modelos que você tem no mercado. Inclusive você que nos assiste também, né? Deixa um comentário aqui qual o tipo de guia, qual o sistema que você acha mais fácil de trabalhar com essa serra aqui. Você que é carpinteiro, você que é profissional. Eu sou robista, então eu tenho muito mais a aprender com vocês do que vocês comigo. Certo, pessoal? O que mais que a gente pode falar aqui? A guia dela, né, conforme você solta aqui, você consegue cortar aqui a 45 graus, para mexer aqui a mesa dela, né? Guia mesa. Então é uma solução muito boa e muito versátil, né, para a gente aí que precisa fazer os trabalhos aí. Com o intuito de dar uma limpeza aqui nas que eu vou falando, eu vou deixando aqui para baixo aqui, pessoal. Depois vocês vão entender o porquê. Seguida, pessoal, o seguinte. Falando ainda de serra circular, eu tenho um modelinho aqui que é uma mini serra circular.
que eu comprei há uns anos atrás aí, ela tem um disquinho. Esse modelo aqui, tá? Quanto que é o tamanho do disco dela mesmo, pessoal? Deu branco agora. Eu vou colocar no card aqui. É uma serrinha muito versátil para pequenos cortes, né? Eu como não mexo sempre, eu tenho uma certa dificuldade aí de precisão com a serra circular que eu acabei de mostrar aqui. Então essa aqui me dá uma precisão maior, porque ela é levinha, né? E então assim, é um modelo bem versátil, né? Que ajuda muito. Se você tem vários tipos desse modelo aqui no mercado hoje, né? Então, para quem gosta de fazer pequenos trabalhos, recomendo ter um modelo parecido com esse. Lembrando, pessoal, que eu não vou citar marca, né? Eu não sou patrocinado por ninguém aqui, então é mais a gente comentar, fazer um bate-papo genérico aqui, beleza? Vou deixar tudo lá. Em seguida, pessoal, tem um modelo aí que muita gente conhece, né? Ela não, né, talvez levante até uma certa polêmica aqui, que é a serra circular. Ela é conhecida aí por uma marca muito famosa, né? Mas o nome técnico dela é serra circular, é serra mármore, perdão. Hoje eu estou errando bastante o script aqui. É serra mármore, um tipo de serra circular, né? Utilizada aí mais para construção civil, né? Para cortar revestimento, piso, né? Pedras. E aí, pessoal, até né, não quero criticar ninguém aqui, longe do intuito aqui, mas assim, tem muita gente que utiliza disco de serra circular nesse tipo de equipamento. Eu não utilizo, né? Então eu não estou aqui para julgar ninguém, então quem gosta de utilizar, utiliza, né? Não estou aqui para julgar, pessoal, a gente só está aqui para fazer aqui esse bate-papo. E assim, quando eu faço serviço civil, vou ser bem sincero com vocês, eu gosto mais de utilizar disco de corte na lixadeira, porque eu acho que tem uma precisão melhor. Então assim, comenta aqui o que você acha disso, né? Hoje em dia você tem uma gama de discos aí para esse tipo de material, tanto para lixadeira quanto para essas serras mármores, né? Então assim, eu gosto mais de usar lixadeira, né, ou esmerilhadeira, né, dependendo da região aí, cada região o pessoal chama de um jeito, para cortar esses tipos de materiais, entendeu? Tem, mas assim, vou ser bem sincero, opinião pessoal, tá? Não tô dizendo que é ruim. A minha opinião, do Fábio, eu não curto muito esse tipo de máquina, certo? Utilizo, mas se eu puder evitar, eu evito. Bem, dando aqui uma sequência, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma afastada aqui para eu poder mostrar um outro modelo para vocês aqui. Outro modelo aqui de serra circular que eu gosto muito, eu utilizo bastante essa máquina, é essa serra aqui de mini esquadria, né? Esquadria, que aí como que se dá o corte dele? Deixa eu só afastar aqui para vocês, que eu vou tentar fazer o vídeo sem corte aqui. Vou puxar aqui. Deixa eu guardar aqui, daí eu coloco ela aqui de volta. Como que se dá, né? Você tem esse tipo de serra, você posiciona o que você quer cortar aqui. Né? Você tem um interruptor, uma trava de segurança, você abaixa e corta. Né? No caso da minha aqui, ela é telescópica, ela efetua o corte aqui. Existem modelos desse tipo de serra aqui que ela não corre, né? Nesse sentido aqui, ela simplesmente abaixa, você consegue mudar aqui a angulação da mesa, né? Do sistema dela aqui. Eu consigo soltar aqui, né? Que aí você tem uma angulação aqui embaixo, aqui, que você vê qual que é o ângulo que você quer cortar, né? Então, baseado nisso, você efetua o corte. E no caso da minha aqui, só estou meio destreinado aqui, se não me engano é aqui,
você consegue cortar também, você consegue fazer essa angulação aqui nesse sentido da serra, né? Fazer um corte em esquadria nesse sentido aqui também, né? Vou tentar abaixar aqui. Então é uma ferramenta muito versátil, né? Que eu particularmente gosto muito aqui dessa máquina. Nossa, quebra um galho enorme, principalmente quando você cortar tábua, né? Porque quando você não tem um apoio para você cortar na circular, aqui você coloca um cavalete do lado, ela também tem um sisteminha aqui que você solta, deixa eu achar aqui, pessoal, é muito plugin aqui na máquina, fica até perdido, né? Você consegue ter um apoio lateral aqui, né? Isso ajuda muito aqui nos trabalhos que dá para você fazer com esse tipo de equipamento, né? Então é bem legal isso aí. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma recuada nela aqui. Aqui dela aqui. Tá, então deixa eu tentar deixar ela do ladinho aqui pra gente dar continuidade. Bem, mudando um pouco de categoria aqui da maneira com que a serra corta, todas essas serras aqui, ela corta no sentido de rotação da lâmina, né? A serra mármore, a serra circular, a serra de bancada. Aqui também, só abrindo um parênteses aqui, eu não estou falando de esquadrejadeira, tá? Estou falando de máquinas portáteis e semi-portáteis, viu, pessoal? Então, assim, o pessoal da marcenaria aí me perdoe, né? Vocês têm um conhecimento maior aí. Assim, não vou entrar nesse mérito, tá? Até porque eu não tenho uma esquadrejadeira aqui para fazer review, então, né, não entra nesse mérito. Mas é uma coisa mais simples aqui. Tá, passando aqui então, outra categoria que eu vou entrar aqui seria das serras alternativas. Então, por que é alternativo? Que a lâmina, ela corta com movimento de vai e vem, entendeu? E o primeiro modelo que a gente tem aqui, né, é a serra tipo. Ela tem uma lâmina aqui na frente, né, essa lâmina ela sobe e desce com um sisteminha mecânico que tem dentro aqui na máquina, que faz que essa lâmina sobe e desce, e a gente vai contornando aí a peça, né, geralmente ela é utilizada para cortes curvos, também faz corte reto, né, pessoal? Mas assim, você consegue fazer um corte curvo, né, fazer vários trabalhos com essa máquina, né? E é uma máquina assim, muito útil, né, para a gente ter aí na oficina. Tanto eu que sou hobbyista, né, quanto para quem é profissional aí da área da marcenaria, carpintaria, né. Esse aqui é um modelo simples, mas você tem modelos muito mais sofisticados, né. Então varia muito daquilo que você trabalha, daquilo que vale a pena você investir na máquina, né. Em seguida, pessoal, eu tenho um outro modelo aqui que eu uso pouco, né? Usei pouquíssimas vezes essa máquina, que é a Serra Sabre, né? Que é essa serra aqui. Ela é uma serra que você tem uma empunhadora aqui, posiciona o que você quer cortar e a lâmina vai e vem aqui, né? E aí você, né, vai executando o corte aqui. Eu vejo muito em vídeos aí o pessoal utilizando hoje na carpintaria, né? Também tem lâminas aí para aço, né? Para diversos materiais que você troca aqui o sistema dela aqui e você executa o corte e aí a lâmina, essa ação de vai e vem da lâmina, ela executa o corte do material. Vou deixar essa aqui embaixo, pessoal, para conseguir dar uma focada aqui no outro modelo que eu quero apresentar para vocês aqui. Que é esse modelo aqui, ó, que é um semi-portátil. Esse aqui também é uma serra tipo, né, que eu apresentando, falando um pouquinho dela para vocês, ou seja, aquela ali, nesse modelo aqui, ó, a peça, né, que você quer cortar, ela fica parada e a máquina é que anda por cima da peça. Esse aqui é o contrário, né? Essa aqui a máquina ela fica numa bancada, né? Que a minha não fica fixa, que, né, gosto de guardar elas no meu servo ali. E aí você tem um sistema aqui que tem um motor que a lâmina ela sobe e desce aqui, ó. Aí esse sobe e desce da lâmina, você fica, né, passando com a pecinha aqui
material que você quer cortar, que seja, e ela executa esse corte, entendeu? Então, também, nossa, eu gosto muito dessa máquina aqui para alguns trabalhos, para coisinha bem pequena que fica complicado de cortar com esse modelo aqui, eu uso essa máquina aqui, ou utilizo uma serra-fita, que inclusive eu já deixei o review, já fiz um review aqui no canal, e deixo aí um convite para vocês assistirem, certo, pessoal? Perdoe o barulho externo, que hoje eu estou gravando num dia de feriado e aqui no meu bairro é complicado, pessoal. Então desculpa o barulho aí, eu tenho um isolamento acústico aqui tão bom aqui para poder gravar, então a gente faz o que pode, beleza? A simplicidade das coisas. Outra categoria aqui que eu quero falar, talvez ainda em movimento alternativo, seria uma multicortadora. E aí talvez levante uma polêmica aí, pessoal, porque o pessoal pode até comentar, mas multicortadora você tem um monte de acessórios, você coloca aqui, você consegue lixar e tal. Então, pessoal, é aquela história, né? Como ela tem uma lâmina de corte, eu considero de certa forma como uma serra. Tá? Eu consigo cortar materiais com ela, né? Então, assim, eu considero como serra, pessoal. Então, vocês aí, assim, cada um tem o seu julgamento, né? Então, a gente não quer, assim, levantar nenhuma polêmica, né? E é, né, uma máquina muito versátil, né? Uma máquina que é bom que você pode cortar materiais aí, às vezes em difícil acesso, abrir aí uns cortes de alguns materiais aí, certo? E nos ajuda muito aí esse tipo de máquina, certo? Então, beleza. Bem, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo aí e tal, deixa um like, compartilhe aí com o pessoal aí, certo? Com aquele seu amigo rubista, né? Assim como eu também sou rubista. Beleza? Que aí vocês ajudam muito o canal a crescer aí, certo? E comentem aí, me ensinem também, pessoal, certo? Eu gosto de aprender muito com vocês. Tá, passando aqui para uma última categoria, eu tenho aqui na minha mão aqui uma eletroserra de corrente, né? Ela tem um sabrezinho aqui, igual uma motosserra, né? Tem uma correntinha que passa aqui. Esse modelinho que eu tenho aqui é a bateria, né? Acho que a bateria está descarregada aqui agora. Dá para funcionar aqui, mas é simplesmente... Aqui, ó, tem uma... Não sei se vai dar para focar aí no vídeo. Que o motorzinho ele aciona aqui a corrente ela gira aqui nesse sabre, ela tem essa proteçãozinha aqui, né, que é muito importante você tomar cuidado, serra é uma coisa muito perigosa, e ela passa aqui e você consegue cortar o material. Geralmente, né, o pessoal utiliza muito isso aqui para poda, eu uso isso aqui muito para poda, né, e com pequenos desbastes. Né. Às vezes, que nem eu mostrei no vídeo da lixadeira, eu mostrei um modelo lá que eu utilizo muito para batente de porta e tal. Às vezes eu quero fazer um desbaste mais, digamos assim, mais grosseiro, mais fundo, mas é meio complicado fazer aí com um tipo de ferramenta. E essa ferramenta me ajuda muito, né, em pequenos desbastes, só que mais fundo, mais assim, incisivos, né? Então, eu gosto muito dessa maquininha aqui, certo? Aqui, pessoal, eu tenho aqui uma esmerilhadeira, lixadeira. Varia muito, eu já falei várias vezes aqui que varia muito da região que vocês moram aí, cada região chama de um jeito, pelo que eu vejo outros vídeos de outros canais, né? Que ela tem um acessório aqui para você colocar um sabre e uma corrente igual de uma motosserra, né? Eu até montei, acho que invertido aqui, né? Do outro lado, montei de cabeça para baixo, mas funciona. E aqui você tem a esmerilhadeira, você monta nela aqui, né? Você tem um acessório que você monta, tem um pinhãozinho que fica aqui dentro. Você coloca no eixo da lixadeira, esse pinhãozinho ele traciona a corrente. E aí você tem que colocar o óleo aqui, porque a corrente ela tem que ser lubrificada. É um fato que eu não falei dessa aqui. Essa aqui você não tem sistema de lubrificação. De tempo em tempo você tem que parar aqui e colocar um óleo aqui na corrente. Não sei se vai dar para focar na câmera, mas tem um furinho no meio do sabre aqui que você lubrifica.
né? Aqui a lubrificação é meio que automático, né? Então você coloca aqui, aí você vai trabalhando aqui com o gatilho aqui da lixadeira, né? Tá? Você vai apertando aqui, aí você vai cortando o material. Assim, minha opinião, tá, pessoal? Eu comprei esse acessório aqui, mas eu achei um pouco perigoso. Por quê? Porque a lixadeira, esmerilhadeira e tal, pelo menos esse modelo que está comprado aqui, você não tem um controle de velocidade, igual você tem numa motosserra e alguns modelos de eletrosserra, que é até o que eu vou falar em seguida aqui. Então, assim, você tem que ter um pouquinho de prática e bastante cuidado para mexer com isso aqui, certo? Porque você tá aqui, ela tá parada aqui, sei lá, ligou na tomada, beleza? Do nada ela já vai para 11.000 RPM aqui no eixo dela e a corrente já tá a milhão aqui, pessoal. Então é bem, assim, é uma coisa bem perigosa, né? Então a segurança é uma coisa primordial, né, pessoal? Então tomem sempre muito cuidado aí. E aqui dois modelos que, na verdade, um eu tenho, mas não está aqui comigo, e o outro que eu não tenho ainda, que eu pretendo adquirir. O modelo que eu tenho, mas que não está aqui comigo, é uma motosserra. Acho que todo mundo talvez já tenha noção, né, mais ou menos. Não está comigo, eu deixo no meu pai, que meu pai faz alguns serviços de roça, né? Inclusive meu pai Roberto, que me assiste, que me apoia tanto, meu pai, minha mãe, né? Um abraço para vocês aí. E aí eu acabo deixando lá porque aqui a gente acaba não usando muito. Mas eu tenho esse equipamento. E um equipamento que eu não tenho aqui, mas que eu tenho muita vontade de ter, é uma eletrosserra. Que praticamente assim, em vez de ter um modelo que nem esse, que é uma esmerilhadeira, você já tem um motor elétrico, muitos modelos já tem controle de velocidade, já é uma coisa própria mesmo para você trabalhar. Beleza, pessoal? Bem, eu acredito que eu tenha falado aqui. Se tem algum modelo que eu não falei, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, que a gente, quem sabe no futuro a gente consegue fazer um segundo review, né, de máquinas aqui, que vocês deixam no comentário que a gente não tem. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a vocês. De novo, perdoe o ruído externo aí. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Obrigado por colaborar comigo com conhecimento também. Eu, como falei no início do vídeo, eu tenho muito mais a aprender com vocês. Eu sei muito pouco. E desejo sempre estar aí aprendendo. E o intuito é isso aí, colaborar com vocês, né? Deixo o convite para assistir nossos vídeos. Inclusive tem vídeos que eu utilizo essas máquinas aqui, né? Tem o vídeo do oratório, um oratório muito bonito que eu fiz, que eu utilizo essa serra de bancada, serra de tico, né? Essa outra serra de esquadria. Deixo o convite para vocês, vejam que, nossa, trabalho muito bonito. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe sempre vocês e continue aí com o nosso canal. Obrigado, Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, seu joinha, já se inscreva aqui no nosso canal e também compartilhe aí com seus amigos. Eu também convido você que gosta desse tipo de conteúdo, ficar com a gente aqui no canal e também assistir os outros vídeos. Lá tem muito conteúdo legal de outras atividades que a gente faz aqui na Robsina e posta aqui para vocês. Muito obrigado e um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe.